Fala pessoal, professor Thiago Charme aqui para mais uma videoaula no seu Tubo Aulas. Vamos dar sequência aí aos nossos vídeos sobre competências e habilidades do Enem. Só que antes de a gente assistir a vinheta aí, já dá um like aqui nesse vídeo que vai ser bem bacana, eu tenho certeza disso. E também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos para a vinheta e já voltamos aí com mais essa videoaula. Então tá, pessoal, nós estávamos falando então sobre a competência 6, ainda sobre a competência 6. Hoje nós vamos analisar uma questão e também ver como se desenvolve aí, o que ocorre, na verdade, na habilidade 19, que diz respeito aí à parte de língua portuguesa, que é da parte de linguagens aí. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada o que diz a habilidade 19. Para quem quer saber o que diz a competência 6 e todas as explicações eu dei na aula passada, então vou deixar aqui no card a aula que eu falo também sobre essa competência 6. Vamos então para a habilidade 19, vamos ver o que ela diz e analisar. A habilidade 19, então, ela diz sobre analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Então, assim, é indiscutível, e eu até acredito que esteja bem nítido para você aí, que aqui falamos abertamente sobre as funções da linguagem, até destaquei aí para vocês. E como elas são abordadas nos textos. Então a gente vem falando desde o início dessa abordagem das competências e habilidades, que é muito importante que vocês conheçam os diversos gêneros textuais, certo? Então assim, o que você deve saber aqui? Então você deve interpretar, né, por meio das funções, a função emotiva, a metalinguística, a conativa ou apelativa, como nós chamamos, a função fática, a função poética e a função referencial. Ainda está boiando em funções da linguagem? Então, enquanto eu renovo um vídeo aí sobre o assunto, você pode assistir essas duas aulas que eu vou deixar aqui no card. Então, essas aulas são aulas passadas, né? E nelas eu falo abertamente sobre cada uma, explico sobre cada uma das funções da linguagem. Então, vou deixar aí, é só assistir lá, caso você ainda não tenha aí muita familiaridade com este assunto. Também vou deixar aberto para vocês uma enquete, né? Então, para vocês aí mesmo decidir se eu faço ou não, se eu gravo ou não um vídeo novo sobre funções da linguagem. Então, vou deixar a enquete também aqui do lado. Como ainda não temos, né, a aba comunidade, o YouTube ativa para nós a aba comunidade aí para que a gente possa, né, nos comunicar, nos conectar melhor aí com a nossa audiência, com os nossos alunos. Beleza? Bora analisar uma questão então? Vamos analisar então uma questão do Enem de 2014. Vamos ver então o que essa questão diz para nós aqui. Ela inicia então com o texto, né? Um texto que nós temos aqui, um texto de Vinícius de Moraes, como nós podemos ver lá embaixo. Com o título, O Exercício da Crônica. Escrever crônica é uma arte ingrata, eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em uma última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado.
Lido o texto, vamos à questão, vamos ver o que o enunciado nos diz. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. E aí temos as alternativas, né? Nas diferenças entre o cronista e o ficcionista, nos elementos que servem de inspiração ao cronista, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica, ou nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Bom, é muito bom reforçar que essa questão, pessoal, não pede diretamente que você diga especificamente ali qual é a função da linguagem. Isso evita a decoreba, que não é o objetivo do Enem, nem nunca foi, né? Nesse caso, é de extrema importância que você compreenda o conceito para fazer a interpretação correta da questão. Você deve ter reparado que a mensagem está focada no código. E que código é esse? O próprio texto, horas. Perceba que o autor tenta explicar o quão difícil é escrever uma crônica através do quê? De uma crônica. Isso é metalinguagem pura, gente. E esta é a função da linguagem mais cobrada no Enem, a metalinguagem. Então, por mais que a gente tente encontrar a resposta correta numa alternativa que diz nas diferenças entre o cronista e o ficcionista, ele só menciona o ficcionista para tentar fazer uma análise ali, né, da prosa, não diretamente do texto ou do que ele está querendo dizer. Então não pode ser alternativa A. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista, não, né? Então, na verdade, existe uma comparação aí, mas ele mostra esses elementos não na visão de um cronista, porque vai muito além disso, né? Então não é a alternativa B. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, olha, são vastos. Então, se a gente for analisar diretamente para o que diz o enunciado, predomina nesse texto a função da linguagem. Então, falar de assuntos que podem ser tratados em uma crônica, enfim, isso não vai predominar o texto, que em si ele está aí, a função da linguagem que está predominando neste texto, né? Então, no papel da vida do cronista, no processo de escrita da crônica, também não. Então, quando a gente analisa de fato a função da linguagem, e aí nós já vimos, né, por intermédio do tipo de texto, do gênero de texto, né, que foi escrito e da análise que está sendo feita pelo próprio autor no texto, a gente percebe imediatamente que trata-se de uma metalinguagem. E a metalinguagem, ela vai estar aonde nas alternativas? Lá na alternativa E, onde diz nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Então, amiguinhos, a alternativa correta é a E, porque a gente fala de metalinguagens. E eu reforço para vocês, metalinguagem o Enem adora, é a função da linguagem que mais cai no Enem. Tá certo, então? Gostou dessa videoaula? Comenta aqui pra gente. Não esquece de acessar aí, de ver as videoaulas que eu falo sobre funções de linguagem e também de acessar a enquete, se você quer um novo vídeo que eu explique novamente sobre funções de linguagem para você. Aqui no caso eu vou deixar a enquete também. Beleza? Não esqueça de curtir então, comentar, compartilhar e, óbvio, de se inscrever nesse canal. Nos vemos na próxima videoaula, dando sequência aí a competências e habilidades no Enem. Valeu então!